Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai para a segunda parte do vídeo sobre as causas psicológicas da procrastinação. Lembrando mais uma vez que eu não estou conversando sobre transtornos psicológicos ou depressão, ok? A gente está falando das causas psicológicas do modo geral. Então, continuando o vídeo, eu vou começar falando sobre perfeccionismo. Então, o perfeccionismo ele pode ser um pouco tricky, porque a gente pode ter duas partes aí do perfeccionismo, né? Então, tem um perfeccionismo que ajuda na procrastinação e tem um perfeccionismo que atrapalha. Então, vou começar pelo que ajuda. O que ajuda é aquela pessoa que ela é tão perfeccionista que ela quer ter exatamente todos os passos, ela quer pensar, ela quer fazer tudo certinho para que ela entregue a tarefa que ela tem que entregar dentro do prazo e que esteja do jeito que ela quer. Tá? Então, esse perfeccionismo a gente pode linkar com uma pessoa que é um pouco mais também metódica, então ela quer pensar um pouco mais sobre isso, enfim, ela quer entregar alguma coisa muito boa, mas essa pessoa entrega, ok? O perfeccionismo que atrapalha, ele tá muito linkado à autocrítica. A baixa autoconfiança, a baixa autoestima. Então, eu sempre acho que não tá bom o suficiente, não tá legal, eu preciso melhorar, ainda não tá bom, ainda não tá do jeito que eu quero. E sempre fica nessa busca de que tem que estar melhor. Porque, não, mas dá pra melhorar um pouco mais. Não, mas dá pra melhorar, dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor. E aí, nisso, a gente vai procrastinando ou a entrega, né? Principalmente a entrega da tarefa, por exemplo, num trabalho, né, ou num assignment, alguma coisa que você tem que fazer para a escola, faculdade, enfim. Então a gente sempre vai achando que nunca tá bom, tá? E se a gente parar para pensar, na verdade, nunca vai tá bom mesmo. Por quê? Porque o que é perfeito para mim não é perfeito para você. Às vezes você pode entregar alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui, meu, é lindo, maravilhoso, tá perfeito. E eu olhar e falar, não, pra mim não tá perfeito. Mas você não consegue ver nada errado. E o contrário, eu posso te mostrar alguma coisa que eu acho que tá lindo, maravilhoso, perfeito, e você fala, não, acho que não tá tão assim. Então o perfeccionismo, ele é muito relativo a quem tá fazendo. Se pra mim tá perfeito, ótimo. O problema é quando a gente começa a pensar nas críticas. Ai, mas eu acho que não tá bom o suficiente, a pessoa vai falar mal, ou não sei o quê. E aí a gente começa a entrar num ciclo de que nunca tá bom. Então, em relação ao perfeccionismo, o mais importante é entenda que nunca vai estar bom. Porque o perfeccionismo é relativo, ele é baseado em quem está fazendo. Então, se para mim está perfeito e esse é o a minha referência de perfeito, ótimo, é isso que eu preciso atingir. E aí eu me estruturo para entregar essa tarefa, ok? Baixa autoeficácia. Então, a baixa autoeficácia é aquela pessoa que ela acha que ela é incapaz de fazer a tarefa dada, que ela não tem competência para fazer a tarefa, que é diferente do que a gente conversou no outro vídeo. No outro vídeo, é uma tarefa que é inalcançável. Que ou me dei um prazo muito longo, ou eu não me estruturei da forma correta, enfim. Então, o resultado é inalcançável, e aí eu me desmotivo. Mas aqui, eu não acho que eu sou capaz de fazer isso. E aí, eu fico procrastinando, porque eu não quero lidar com a dor de não conseguir fazer a tarefa, né? Ou também, por eu não achar que eu sou capaz de fazer, eu fico pensando na resposta da outra pessoa. Então, por exemplo, num chefe, tanto faz se do jeito que eu fizer a tarefa, eu sei que ele vai reclamar do mesmo jeito. Então, essas pessoas existem, a gente consegue diferenciar assim, as pessoas que são orientadas internamente, e as pessoas que são orientadas externamente. Então, as pessoas que são orientadas internamente, elas fazem e elas entregam a tarefa e não fica muito pensando se alguém vai analisar isso ou não. Agora, as pessoas externamente orientadas, elas sofrem muito com a influência do ambiente e das pessoas ao redor. Então, por ela achar que ela é incapaz, ela já fica pensando que o chefe vai reclamar, vai falar mal da tarefa, vai falar que não tá bom o suficiente, e aí ela fica
nessa procrastinação porque ela não quer lidar com isso. É muito interessante, é muito importante a gente entender que se a gente está num ambiente, né, que esse ambiente está influenciando a gente negativamente, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, porque às vezes é um ambiente realmente que não faz bem pra gente e que a gente não precisa estar ali, né? Então, se é um ambiente que não tem como eu fugir, eu preciso começar a criar estratégias para eu começar a lidar melhor. Se eu sei da minha fraqueza, de que eu sou influenciada facilmente pelo externo, eu preciso começar a criar estratégias para que isso não aconteça mais. E aí isso não influencia negativamente nos meus resultados, ok? Aí a gente tem a falta de perseverança, a falta de determinação e a falta de resiliência. Então, a falta de perseverança de tudo isso é quando eu tô frente a um obstáculo, eu paro. Eu não continuo. Ah, olha aí, ó, já não saiu do jeito que eu queria. E aí eu desisto. E aí eu paro. Então, como eu falei, a capacidade de perseverança, de determinação e de resiliência é uma capacidade. Então, eu posso desenvolver todas elas. Eu só preciso trabalhar nisso. Mas não é algo que, eu não tenho, nunca vou ter, e ó, vida aos céus. Não. Se é uma capacidade, eu tenho condições de desenvolvê-la. Então, eu preciso começar a buscar a desenvolver principalmente a resiliência, né? Que é a resiliência, ela não te evita a cair, mas ela te faz levantar mais rápido para continuar. E aí a gente vai para perseverança e a gente vai para determinação. Tá? Se eu não tenho resiliência, eu fico ali naquele limbo por muito mais tempo. E aí as coisas realmente vão ficando bem mais difíceis para lidar, porque eu não olho para a solução, eu só fico olhando, eu não olho para cima, né, no poço, eu só fico olhando para baixo. Então eu tenho que olhar para cima, tá bom? Aí a impulsividade e a falta de responsabilidade comigo mesmo, né? Então, a impulsividade, eu ajo por impulso, eu não me planejo, eu não penso nas consequências de não fazer ou de fazer algo que eu não deveria estar fazendo, e isso diretamente cai com consequências sobre mim. Então, essa falta de responsabilidade comigo, né, que a gente pode até chamar de talvez de amor próprio, né? Eu tô fazendo coisas que as consequências não estão sendo legais para mim e eu continuo fazendo. Então, essa falta de responsabilidade e essa impulsividade de fazer as coisas e não pensar na consequência daquilo, também pode gerar uma procrastinação, porque eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas aí um amigo meu me liga, vamos tomar um café, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o que ler, e aí eu vou, vamos, e não penso no que eu deveria estar fazendo, eu não penso na consequência que isso não penso na hora, né? Depois, com certeza, a gente se arrepende de ter que tomar o café, ou enfim. Mas eu tenho que ter esse pensamento na hora. Não, peraí, eu tenho coisas para fazer. E se eu não fizer, quem vai sofrer com essas consequências vai ser eu. Então, eu opto por fazer e a gente toma um café aí num outro dia quando eu puder, ok? Falta de foco, então eu tô aqui para estudar e aí eu tô com meu celular aqui, o negócio começa a pitar, eu já olho pro lado, eu lembro do dia que eu vi não sei o que lá, e aí passa alguém na rua e fala, olha que blusa bonita, não sei o que. Então, isso, a distração, né, as pessoas que se distraem muito facilmente também é muito fácil de procrastinar. Então, assim, gente, todo mundo tem forças e fraquezas, tá? Forças são as coisas boas da minha personalidade, que me fazem ir pra frente, que me faz bem, né? E as fraquezas são aqueles comportamentos que me atrapalham. A gente com certeza pode mudar comportamentos que nos atrapalham, só que eu preciso primeiro ter noção de quais são eles. Então, se eu já sei que eu sou uma pessoa que me distraio muito fácil, eu preciso montar um ambiente onde eu preciso fazer a tarefa que não tenha tanta distração, que eu tente diminuir o máximo de distração, porque eu sei que eu sou uma pessoa distraída, então eu não vou ficar me forçando assim, não vai olhar pro lado, hein, não sei o que lá, e tem um monte de coisa acontecendo em volta. Não, vai pro lugar então que não tem nada acontecendo em volta, deixa o seu celular no outro cômodo, no silencioso lá na mesa, longe de você, entendeu? Então começar a criar estratégias que comece a diminuir a chance de você ter o comportamento que você não quer, os gatilhos, né? Essa é demais.
existe uma crença que é muito boa, essa crença, mas às vezes ela pode se tornar contra nós mesmos, que é, eu sou uma pessoa que precisa de desafio, eu não gosto de coisa fácil, eu gosto de, né, de ter aquela adrenalina para fazer as coisas, ou eu gosto de desafios. Quando eu vejo que tem uma tarefa que ela é um pouco mais fácil, ou eu quero, a gente se vicia naquela pressão, né, do desafio de conseguir fazer, não sei o quê, e aí tem todo aquele a felicidade de ter conquistado, né, o objetivo, mesmo que sendo na pressão, eu suei, não sei o que e tal. Isso influencia muito na procrastinação, muito, porque você quer ter aquela sensação de urgência, de prazer, de pressão, de que vamos, e que não sei o que, e que é difícil, e que a gente vai conseguir e tal, né, e essa crença, como eu falei, é muito boa, é ótimo gostar de desafios, mas a gente precisa direcionar ela pro lado certo, porque senão a gente começa a passar por estresses que não faz sentido, né? Que não precisaria estar passando. Você gosta de desafio? Vai aprender alguma coisa nova. E não ficar buscando desafio em tarefas que você precisa fazer e passar por toda essa pressão psicológica, esse estresse, tá? E o último é em relação à rebelião. Então, às vezes, a gente se rebela contra a pessoa que pediu pra gente fazer a tarefa. Então, é algo contra uma figura de autoridade. Então, se eu não gosto do meu chefe me pediu para fazer alguma coisa, e ele me pediu de uma forma grossa, ou numa situação que não foi legal para mim, inconscientemente a gente talvez se rebele contra essa pessoa. E aí a gente fica procrastinando a tarefa que essa pessoa pediu. Nesses casos, a primeira coisa que a gente poderia fazer é mudar o significado disso, né? É mudar o foco. Então, o foco eu não tô fazendo a tarefa para ele, né? Eu tô fazendo a tarefa por uma outra coisa e buscar uma outra motivação. Muda o significado dessa tarefa. Mudar significados, gente, na nossa vida é assim a chave para muita coisa. A gente muda muito a forma que a gente vê as coisas quando a gente simplesmente muda o significado dessas coisas, ok? E, bom, esse foi os últimos tipos das causas psicológicas da procrastinação, a parte 2. Na semana que vem a gente vai falar sobre tipos de procrastinação, os tipos de procrastinadores, né? Quais são os... Tem umas classificações ali, e aí vai ser legal para você ver, para você perceber qual tipo de procrastinador você é, ou procrastinadora, e começar a prestar atenção. Eu sou a procrastinadora da lista, então já sei que eu preciso tomar cuidado aqui toda vez que eu começar a fazer lista, eu preciso pensar se eu realmente vou seguir essa lista ou se é mais mais um obstáculo, né, que eu estou colocando na minha frente para não fazer as tarefas que eu preciso fazer, ok? Então, na semana que vem, na sexta-feira que vem, tem vídeo novo, tipos de procrastinadores, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê semana que vem. Beijo, tchau, tchau.